Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos o tempo pascal, celebrando hoje a solenidade de Pentecostes, a festa da igreja, a festa em que a igreja é convidada a olhar para si mesma, para o seu nascimento para o mundo. Sabemos que a igreja nasce em Pentecostes, mas ela já vem sendo gerada desde o seio da Santíssima Trindade. Já é vontade da Trindade que a igreja, comunidade e comunhão como a Trindade, possa também ser exemplo para o mundo, como nós vamos celebrar no próximo domingo. A igreja vai nascendo também na cruz, ali prefigurado o sacramento do batismo e da Eucaristia pelo sangue e água aberto do lado de Jesus. Também sendo inaugurada na Ascensão, como víamos domingo passado, Jesus que eleva ao céu o seu corpo físico, mas começa ali a formar o corpo místico, dando aos discípulos a missão de fazer novos discípulos, de batizarem, de ser a igreja, de ser a continuidade no mundo da sua vida. E hoje em Pentecostes, então, celebramos esta manifestação completa do Espírito Santo, fundando, fecundando e enviando a igreja. Mas Pentecostes não é uma festa que nasce no cristianismo, assim como a Páscoa, né? O sentido, a celebração de Pentecostes, ela começa muito lá atrás, né? Antes mesmo da constituição de Israel como povo de Deus. A palavra Pentecostes significa 50º, ou seja, 50 dias. Era chamada a festa das colheitas, era uma festa agrícola, onde os agricultores ofereciam as primícias da colheita a Deus, os primeiros frutos. E aí o que acontece? A Páscoa surge com a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó, do Egito. Deus que envia Moisés para conduzir a libertação do povo. Ali então o povo celebra a sua Páscoa. A Páscoa, para os judeus, é a sua libertação da escravidão. E aí vão caminhar em busca da terra prometida. E 50 dias depois desta libertação, desta Páscoa, acontece um fato que marca Israel como povo de Deus. O que é que caracteriza, o que é que configura Israel como povo de Deus? Aconteceu 50 dias depois da libertação. Moisés vai lá à montanha sagrada e Deus dá a Moisés os mandamentos, a lei. E lá no capítulo 19 do Êxodo, Deus vai dizer: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês seguirem os meus mandamentos, sereis para mim a porção escolhida, o meu povo. Então ali Deus constitui Israel como o seu povo. Agora então nós temos duas celebrações importantes que o povo de Israel vai recordar todo ano: a Páscoa, o dia da libertação, e 50 dias depois, no Pentecostes, recordando o dia em que eles foram configurados, constituídos povo de Deus, povo da aliança. Agora, no cristianismo, tudo isso vai ser ressignificado. Nós vamos estar vivendo ali, nós não, mas no tempo de Jesus, né? Jesus vai estar ali vivendo naquele momento a Páscoa. A Páscoa a gente não celebra porque Jesus ressuscitou naquele dia, então vamos celebrar a Páscoa. Não, já era Páscoa naquele dia. Já estavam preparando a Páscoa. Jesus estava na ceia pascal na quinta-feira, nos preparativos para a Páscoa. E então, no dia em que os judeus celebravam a Páscoa, recordando a libertação de Faraó, da escravidão, naquele dia, Jesus ressuscita para também libertar-nos de toda a opressão, de toda a cadeia, de todo o jugo, toda a escravidão
do pecado e do demônio. E agora então, para nós cristãos, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, da nossa vitória. E aí, depois da Páscoa, 50 dias, no dia em que já se recordavam o Pentecostes, como o dia que eles foram eleitos como povo de Deus, povo da primeira aliança, o povo de Israel, o Espírito desce sobre a igreja nascente para fazer ali nascer o novo povo de Deus. Então, veja toda a semelhança, todo o caminho e a pedagogia do Espírito Santo. Os mesmos 50 dias depois da Páscoa dos judeus, para nós cristãos, o Pentecostes é também agora o dia em que Deus constitui um povo, em que Deus forma um povo. A igreja, corpo místico de Cristo, que estava sendo gerada, nascendo, sendo projetada, agora ela ganha alma, ela ganha vida com o Espírito Santo. Este corpo ganha vida. O Espírito é que anima, é que impulsiona, é que fortalece a igreja. Então nós somos o novo povo de Deus, nascido em Pentecostes. E temos uma característica, tanto neste primeiro nascimento do primeiro povo, quanto para nós, igreja, segundo o novo povo de Deus. Lá no Êxodo, neste mesmo episódio, vai nos dizer que Deus se manifestou a eles falando dentro das chamas, do fogo. O fogo está presente na constituição do primeiro povo. Assim também, em Pentecostes, o fogo é sinal, é um dos elementos que ali acontece para marcar este novo nascimento do novo povo de Deus. E o fogo é um elemento que ele transforma todos os outros elementos. Por exemplo, a água, ela não transforma outro elemento. Se a água toca em alguma coisa, pode até molhar, deixar até sem utilidade, mas continua a mesma coisa. O ar, enfim. Mas o fogo, tudo que ele toca, ele transforma, ele queima. Se eu deixar minha mão aqui no fogo, eu vou perder essa mão, vai se transformar em outra coisa. Assim, o fogo é sinal deste queimar, deste transformar. E ali então o Espírito Santo queima para trazer um novo povo, para transformar ali a realidade vivida da humanidade até aquele momento, sim, trazendo para nós a graça de ele ser a alma da igreja, transformando, fazendo ser gerado o povo de Deus. E este fogo desce como línguas. A língua é o sinal da comunicação. A língua representa a comunicação. Uma pessoa sem língua, uma pessoa que não tem língua, não consegue falar, não consegue se comunicar. O Espírito Santo, então, é este comunicador. Vem nos comunicar a verdade. Vem nos comunicar aquilo que Jesus já falava, quando prometia. Ele vem para recordar todas as coisas, para trazer à luz, à verdade, todas as coisas. E nós vemos um episódio na Sagrada Escritura, lá no Gênesis, que nós conhecemos como a Torre de Babel, onde o povo queria chegar ao céu e vão construir uma torre para chegar até Deus. Quer dizer, o homem quer ir para o céu sem Deus, por si só, por conta própria. E Deus vai ficar com o coração triste com aquilo. Esta atitude não agrada ao coração de Deus. E o povo que falava somente uma língua, agora Deus faz com que as línguas se misturem e ninguém entende mais ninguém. E aí o plano não consegue mais ir para frente,
porque eles não se entendem mais. E em Pentecostes vai acontecer o contrário. Vai fazer com que todos se entendam na mesma língua. O Espírito Santo é este comunicador que traz a unidade e nos ensina que ele vem para transformar toda a confusão de Babel. Babel significa confusão. O Espírito Santo transforma a confusão em comunhão. O Espírito Santo nos traz agora uma só linguagem. E aqueles judeus, tantos povos que ali estavam, os gregos, vão ouvir os judeus falarem na mesma língua deles, vão ficar, mas como nós estamos ouvindo na mesma língua? Não há mais confusão com o Espírito Santo. Por isso, nós, igreja, precisamos também caminhar em comunhão, falando a mesma língua. E quando nós perdemos a capacidade de nos comunicar, lá como em Babel, querendo ser Deus, eles não conseguiram nem ser mais homens, porque perderam a coisa mais simples que é humano, que é o se comunicar. Não conseguiram mais trabalhar juntos, não conseguiram mais se entender. Por isso nós não podemos permitir que a confusão, e principalmente a confusão do diabo, entre em nossas comunidades, em nossas famílias. Preciso que a linguagem seja sempre a linguagem do Espírito Santo, que une todas as coisas. Que assim nós podemos sempre caminhar juntos e trabalhar juntos. Quando nós percebermos que nós não estamos conseguindo trabalhar juntos, que nós não estamos conseguindo nos unir, seja na comunidade, seja em casa, onde for, pode saber, o Espírito Santo está passando longe. Porque o Espírito Santo não trabalha na confusão. O Espírito vem trazer a comunhão, a harmonia, a unidade, o entendimento, tudo aquilo que é próprio dele, como seus dons e seus frutos. E aí nós olhamos para Pentecostes como este nascimento da igreja, que Deus volta lá à origem de Pentecostes e oferece agora o dom. Qual é o dom que nós oferecemos a Deus, as primícias da nossa vida? Porque Deus já ofereceu o Filho para nos salvar e agora o Espírito para nos santificar. E lá em Pentecostes nós temos a imagem daquela que é a Senhora da igreja de Pentecostes. Eu falava aqui, acho que falei na coroação de Nossa Senhora, por que Jesus não levou Nossa Senhora junto com ele para o céu? Se o coração da mãe e do filho tão unido, Jesus vai para o céu e deixa Nossa Senhora para ser a grande intercessora da igreja nascente. Maria é a mãe, é a cuidadora da igreja que está ali nascendo. Por isso, não existe Pentecostes sem Nossa Senhora. Não existe pentecostalismo sem Nossa Senhora. Não existe igreja pentecostal sem Nossa Senhora, porque ela possui o Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo está sobre ela, como Gabriel anuncia, o Espírito te cobrirá com sua sombra. Então o Espírito Santo não abandona Nossa Senhora nunca. Então, onde se fala em nome do Espírito Santo, mas não se tem Nossa Senhora, é furada, porque o Espírito Santo não se separa da Virgem Maria. E nós então somos a igreja pentecostal, a igreja que nasce em Pentecostes, que tem Nossa Senhora como cuidadora, como mãe, como intercessora da igreja nascente e de toda a igreja, toda a sua caminhada até hoje. E Jesus, ao dizer a Maria na cruz, eis aí teu filho, está dizendo, mãe, olha a igreja, é tua, para tu cuidar, para ser a grande intercessora, a mãe deste corpo físico de Cristo e do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso nós contamos com a sua intercessão, para que ela, que sempre atrai o Espírito Santo. Vamos ver o Espírito Santo aparecer na Sagrada Escritura pela primeira vez na Anunciação,
quando ele vem desposar Nossa Senhora. E Nossa Senhora, como mãe da igreja, aparece nesses dois momentos fortes do nascimento da igreja. Na cruz, quando Jesus ali entrega como mãe, e no sangue e água que jorra do seu peito, prefigurando a igreja, está presente Maria. E quando nasce em Pentecostes a igreja, está Maria. Ela é mãe da igreja. Por isso recorremos a ela, a sua intercessão, para que sempre atraia para nós o Espírito Santo. E tenhamos a igreja como este sinal de salvação. Nós todos somos membros desta igreja. O evangelho de hoje que nós ouvimos é o relato do dia da ressurreição. Na primeira leitura nós vemos o dia de Pentecostes, mas os evangelhos, quando eles terminam, o Pentecostes ainda não acontece. Então a igreja traz para nós o evangelho do dia da ressurreição, onde Jesus sopra sobre a igreja o Espírito Santo, confiando à igreja a autoridade de perdoar os pecados. E assim, todo o meu pecado fere a igreja, porque nós somos um corpo, como São Paulo nos lembra hoje. Então, ninguém pode dizer, eu vou me confessar direto com Deus, porque o meu pecado fere a igreja. Então eu vou até a igreja para que eu me reconcilie primeiro com a igreja, e a igreja me reconcilie com Deus. É Jesus que dá autoridade. A quem vocês perdoarem, será perdoado. A quem vocês não perdoarem, serão retidos estes pecados. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer, mas eu não preciso ir na igreja. Uma vez perguntaram ao padre, disseram ao padre, padre, se Deus está em todo lugar, por que eu preciso ir na igreja? E o padre respondeu, a água está também em toda a superfície terrestre, mas quando você tem sede, precisa ir à fonte. É na igreja que nós fazemos a experiência de Pentecostes, porque o Espírito Santo nos vem quando nós estamos reunidos em seu nome. Jesus, quando subiu ao céu, disse, permaneçam juntos, não se afastem de Jerusalém, porque eu vou mandar a força do alto. E hoje nós vemos o texto dizendo, quando estavam todos reunidos. Por isso, é caminhando na igreja, sendo o corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo pelo batismo, que nós recebemos este Espírito Santo, este fogo que vem para consumir, para queimar, para transformar, para fazer com que tudo que é velho em nós seja transformado em vida nova, em graça. Tenhamos então esta abertura do coração para o Espírito Santo e assim possamos viver sempre o Pentecostes, na presença de Nossa Senhora, que traz para nós o Espírito Santo, a alma da igreja, que nos configura a Cristo, aquele que se oferece, que se imola no sacrifício de amor, o fogo do sacrifício que queima na cruz para oferecer a todos nós a salvação e a redenção eterna. Sejamos também queimados por este fogo do Espírito que transforma-nos em criaturas novas e assim nos faz participantes da glória do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.